Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Versículos 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Meus amados, esse é um texto até certo ponto intrigante. Engasguei aqui. Certo ponto intrigante. A gente fica imaginando este quadro, essa ocasião que Jesus, logo de manhã, tendo fome, num caminho determinado, ele olha para uma figueira ao longe e pensa o seguinte: eu vou até aquela figueira me alimentar, saciar a minha fome. E diz o texto sagrado que ele vai caminhando, chega até essa figueira, junto com seus discípulos, e chegando lá, o que tem? Folhas, só tinha folhas naquela figueira. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, falando o seguinte: nunca mais nasça fruto dessa figueira. E diz o texto que nós lemos que aquela árvore secou, aquela árvore murchou. E disse o texto que os discípulos ficaram admirados. Falaram assim: como que essa figueira secou tão depressa? Meus amados, eu queria rapidamente abordar pelo menos 3 temas nesse texto. A primeira coisa é que a questão não era como aquela figueira secou tão depressa, mas o porquê que aquela figueira secou tão depressa. Nós ficamos admirados na palavra e no poder que só vem de Jesus mesmo, quando ele manda uma coisa secar, manda uma coisa, amaldiçoa uma coisa e a coisa acontece. Mas a gente às vezes esquece o porquê que ele fez isso. E a gente observa, pelo menos, uma coisa que nos chama a atenção: que aquela figueira parecia ter frutos, e não tinha. Ora, se ela não parecesse ter frutos, Jesus não ia até ela. Mas Jesus chega naquela figueira e olha e não tinha figo, não tinha fruto. Parecia que tinha, mas não tinha. Conhece mais ou menos essa expressão? Parecia que era, mas não era? A gente está cansado de ver esse tipo de exemplo pela vida. A gente observa certas instituições, a gente observa certas pessoas, certos grupos, e a gente pensa que o negócio é, mas não é. E a palavra de Deus, lá no Mateus, no capítulo 12, versículo 33, diz o seguinte: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seus frutos, ou por seu fruto. Gente, se a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, imagina Jesus chegando numa figueira não tendo figo. Ficou decepcionado. Como decepcionado, às vezes, nós ficamos com instituições, com pessoas, com colegas, com irmãos, com parentes. Como nós nos enganamos com pessoas. Aquela figueira estava ali e tinha um aspecto que estava cheio de figos, mas não tinha nada. E eu fico observando o Facebook. O Facebook é o lugar onde a gente encontra, na teoria, as melhores pessoas. A gente olha assim, a gente vê famílias felizes, a gente vê pessoas bem-sucedidas, pessoas no topo, quando não dão para reclamar, né? Mas que ficam postando coisas e mais coisas, podemos falar até que ostentando.
ostentando. Mas se a gente conhecer a vida de algumas pessoas, nós vamos chegar à conclusão que a gente chegou sobre a figueira. A gente vê que aquela pessoa parecia ser tal coisa, mas não era. E a gente se decepciona. Em segundo lugar, além da gente observar que o mais importante do que a figueira ter secado, ou tão importante que a figueira ter secado, é o porquê que ela foi seca, o porquê que ela murchou, ou murchou, é saber o que a figueira produz. Mas todo mundo vai falar, isso é óbvio, uma figueira produz figo. Mas é isso, o que se espera de uma figueira? Figo. O que se espera de uma frutífera, uma árvore frutífera, é fruto. A gente espera, mas a gente às vezes não colhe o que a gente espera. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele esperava saciar a fome dele ali, mas não conseguiu, porque ela não estava cumprindo o seu papel de uma árvore frutífera que era dar fruto. Israel, naquela ocasião, era para dar fruto para as outras nações, ou seja, servir de exemplo para outras nações. Mas, ao contrário, ele estava pegando um monte de coisa de outras nações e colocando para dentro de si. Israel deixou de dar fruto. Israel deixou de ser exemplo para as outras nações. O templo, na ocasião de Jesus, era um lugar para se adorar a Deus, para glorificar a Deus. E Jesus, nesse episódio aqui, ele havia acabado de sair do templo e expulsar os cambistas, expulsar aqueles que estavam fazendo negócios dentro do templo. E a gente pode observar da mesma maneira que o templo era um lugar de adoração, mas ele estava deixando de dar fruto. Não se adorava mais, mas se comerciava muito, se negociava muito. O templo também havia perdido a sua finalidade. E a gente fica pensando, o que Israel, o que o templo de Jerusalém tem a ver comigo e com você? Se a gente observar o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Gente, a palavra de Deus está dizendo que nós somos o templo, o santuário do Senhor Deus. E como um templo, eu tenho que ser útil também aos outros. Como um santuário de Deus, eu tenho que dar frutos. O nosso corpo não é nosso. O nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus que nos deu. Se Deus vier até nós, o que ele vai achar? Será que ele vai achar fruto, ou frutos, ou vai achar apenas folhas? Se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que ser como Cristo. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, dá um bom exemplo, dá uma boa orientação quanto a isso. O que nós, que nos chamamos e nos consideramos cristãos, devemos fazer como templo do Senhor, como árvore plantada pelo Senhor. Diz o seguinte, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como são difíceis nós exercitarmos essas coisas. Domínio próprio, então, não se fala, né? Paciência é uma coisa, às vezes, que parece ser assim, de outro mundo, uma utopia. Tem aquelas pessoas que dizem assim, meu sobrenome é Paciência, meu primeiro nome é Sem, né? Sem paciência. Tem gente que não tem paciência para nada. Amor, alegria. Será que nós estamos dando esses frutos? Nós que somos o templo do Espírito Santo do Senhor, nós que fomos chamados para um propósito,
Nós que somos chamados para frutificar na vida do outro, será que nós temos abençoado o outro com a nossa postura de cristãos? Sabe, quando as pessoas nos veem na rua, elas sabem que nós nos achamos cristãos. Conta-se que Napoleão, ao passar em revista as suas tropas, ele se deparou com um soldado mal arrumado, com a bota sem estar engraxada, com a camisa para fora do uniforme, um chapéu amarrotado, amassado. E Napoleão perguntou assim: qual que é o seu nome, rapaz? E ele, na fila daqueles soldados, ele falou assim: meu nome é Napoleão. Aí Napoleão virou para ele e falou assim: ó, de hoje em diante, ou você muda de postura, ou você muda de nome. Porque não é possível. Gente, Deus está falando a mesma coisa para mim e para você. Eu que me considero um cristão e você que se considera um cristão, Deus está falando o seguinte: se você é um cristão, se Ismael é um cristão, se Kelly é um cristão, haja como um cristão. Ou senão, não fale mais que é um cristão. Sabe por quê? As pessoas estão nos vendo na rua e, a semelhança do texto que nós lemos, elas esperam encontrar fruto em nós. E quando chegam perto de nós, o que elas vão achar? Será que elas vão achar amor, paz, temperança, o fruto do Espírito? Ou vai achar só a folha, só aquela aparência que se vê de longe? Em terceiro lugar, queria falar que existe uma árvore que nunca vai deixar de ter fruto, que é a árvore da vida. Jesus Cristo é a nossa vida eterna. Jesus Cristo é a árvore que nos alimenta, que sacia a nossa fome. Quando Jesus foi até aquela figueira, ele procurava saciar a sua fome. E nós temos fome espiritual. A questão não é só figueira, não é só planta, a questão é espiritual.